Porque, olha, isso é um bom investimento. Ó, tô dando dica de investimento. Comprem, armazenem, e na época da eleição vai faltar. Vocês vão vender e vão ganhar muito dinheiro. Olá, tudo bem, tudo bom? Eu sou Marcos Tavares e comigo Sérgio Caetano e Matheus Brandão. Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. E hoje vamos abordar um tema bastante da moda, né? Um tema que está tomando os noticiários. Aliás, são vários temas, né? A questão da liberdade de expressão, que envolve aí a prisão e a anistia, digamos assim, perdão presidencial do Silveira, nosso deputado petropolitano, e também a polêmica envolvendo Barroso e o ministro da Justiça. E vamos lá, né? São muitas coisas para serem abordadas em pouco tempo. E aí, Sérgio, aí, Matheus, beleza? Como os senhores estão? Eu tô ótimo, melhor agora, senhor Marcos. Já que temos aqui um doutor do direito, né? Porque, como sabemos, advogados gozam desse prestígio, dessa possibilidade do uso do título de doutor. E em breve, doutor. Então, e aí, Sérgio? Afinal de contas, qual é o limite da liberdade de expressão? No caso do julgamento, complicado. Muito complicado. Ainda mais depois de uma decisão do STF, virou uma graça, a contragosto. O debate que já tem durado bastante tempo. Sim, muita polêmica. O Lula falava na caixa preta do judiciário, agora o Bolsonaro, enfim, fala o que fala, tem que fechar com um cabo, como ele falou, fechar o STF com um cabo. E curiosamente tem essa fala aí de fechar o STF com alguns soldados, né, cabos no caso. E ano passado tivemos, curiosamente, vários tanques militares e as Forças Armadas desfilando em frente ao STF, né, para compor o quadro. Pra quem não tá se lembrando, né, e acontece tanta coisa nesse período de pandemia que a gente até esquece dos fatos que aconteceram, né. Nós tivemos isso, né, um desfile ostentando a nossa poderosa Força Armada, né. A gente está habituado, né, no campo das relações internacionais, ver grandes ditadores desfilando essas forças militares, né? Acho que foi até vexatório um pouco, né? Mas enfim. Mas foram tanques bonitos, grandes, pomposos, que vazavam óleo e diesel a 3x4. Óleo e diesel, né? Mas mostra o nosso poderio bélico, é uma maneira muito forte de intimidar. Pensar que essa galera deu golpe em 64 com esses tanques. Mas enfim, né? Poucas coisas mudam tanto. Mas aí lembramos aí que tem o quê? 60 anos dos mesmos tanques, aí já é um pouco demais, né? É memória histórica. A galera da semiótica pode explicar isso. Mas pra refrescar a memória de quem está um pouco perdido nos fatos, o Daniel Silveira foi condenado pelo STF pelos seus atos de... como posso dizer? Atos antidemocráticos. Suas falas atentórias contra os ministros do STF e, de certa forma, contra o STF enquanto instituição, né? E só para refrescar mais, ele falou que não seria agressivo se alguém... não seria um crime se alguém batesse num dos ministros do STF com um gato morto até o gato miar. Como sabemos, gatos mortos não miam. Aí acho que é um pouco na praia do Matheus, né? Já que ele é o cara que lida com a internet. Qual é o limite do uso da internet, Matheus? Essa é uma pergunta muito boa. Depende de qual rede social você está utilizando e se essa rede social está no Brasil ou fora do Brasil, ou se ele responde às leis brasileiras, né? Nós tivemos aí a derrubada do Telegram, exatamente porque o Ministério da Justiça interpelou o Telegram e não teve uma resposta, né? O diretor russo, que estava aqui no Brasil, não tinha ninguém cuidando da questão do Brasil. Fora que você tem outras redes sociais menores que você não tem nenhum representante no Estado brasileiro. Então, basicamente, é terra de ninguém, literalmente. Você apela para ninguém e ninguém vai te responder, inclusive a justiça brasileira.
Mas, né, falando de redes sociais de grande porte, como é o caso do Twitter, que foi vendido para o Elon Musk, como é o caso do Facebook, como é o caso do WhatsApp, né, eles carregam em si muito o pensamento lá da galera do Vale do Silício, né, que é liberdade de expressão ilimitada para todo mundo. Liberdade de expressão ilimitada é um discurso muito bonito, né, que permite que todas as pessoas falem o que pensam, sem que elas sejam punidas, mas na prática nunca existiu liberdade de expressão, ela nunca vai existir. Normalmente essa liberdade de expressão ela é sempre bem parcial. Alguns podem falar o que bem entendem, outros, quando falam, coisas acontecem, acidentes, ou cancelamento de contas, ou hackeamento, cyberativistas, né, atuando. Então, liberdade de expressão é uma coisa bem complicada de falar se existe um limite, mas normalmente existe um limite para umas pessoas e para outras não existe, como em todo lugar do mundo. Ainda mais quando você fala de instituições privadas, né? Tá claro. Existe um manual, um código, legislação, além do Marco Civil da internet e na esfera internacional, manual de Tallinn, que gira e regulamente isso? Não tem como ter uma legislação internacional. Países como o Brasil e a Alemanha tentaram criar metodologias, né, de tentar, vamos dizer assim, controlar as redes sociais, principalmente depois do escândalo do Snowden, da cyberespionagem em escala global. O Brasil e a Alemanha, principalmente, tentaram combater isso, alegando a ideia do direito individual, ou seja, a privacidade como direito basilar, e a privacidade como um direito humano, que também está na Carta da ONU desde 1948, mas é muito complicado porque se esbarra na ideia de direito coletivo, né, o direito difuso, que a galera vai falar, não, mas você limitar as redes sociais você dá margem para governos autoritários agirem o tempo todo fazendo isso, limitando essas redes sociais. Então acaba que as pessoas optam por defender a ingerência das redes sociais sobre até os cidadãos. Então é muito complicado hoje falar de uma ideia de legislação internacional com poder mesmo de gerir essas redes sociais ou gerir sobre os Estados Unidos, né? Porque quando a gente fala sobre o grupo Meta ou o Alphabet, que é o grupo que controla o Google, nós estamos falando contra o governo americano, de certa forma. Então a gente esbarra aí um problema sério. Os realistas falariam que seria uma ideia de anarquia internacional, ou seja, o ciberespaço é terra de ninguém, mas como nós sabemos, o ciberespaço é terra de alguém, sim, em tese, daqueles que são donos dessas empresas. Então, estaria mais próximo de uma ideia de distopia digital, né? Ao controle aí de algumas corporações do que propriamente uma anarquia, já que a anarquia é uma ideia muito mais horizontal do que a ideia que nós temos hoje de ciberespaço. Por exemplo, o Brasil ele não tem redes sociais próprias, ao menos eu não sei se tem. Né? Você tem Coreia do Sul com Cocotal, que você tem a Rússia com Telegram, você tem a China com o próprio dela lá, que eu esqueci o nome. Acho que eu não sei qual da China. A China tem uma própria dela. Qual? Desculpa. Não é isso? Exato, esse mesmo, o WeChat. Exatamente. Então esses países podem de alguma forma filtrar, lidar, combater com determinadas coisas que eles considerem ameaças ou, vamos dizer assim, controlar a liberdade de expressão. No nosso caso, não. Que tema. Não. Outro detalhe muito bonito, né? E lembremos a velocidade que o governo norte-americano conseguiu ter poder sobre a internet depois dos atentados de 11 de setembro, como toda a inteligência norte-americana tem acesso à infraestrutura da internet dessas grandes companhias norte-americanas e de países aliados. Temos várias teorias sobre guerra híbrida, revoluções coloridas, e como é desinteressante para essa estratégia você ter a internet altamente regulamentada, né? Afinal de contas, como que governos conseguiriam atingir outros governos
via internet se esses governos também tivessem um certo poder e a internet não fosse essa terra tão livre de regulamentação. Os senhores doutores conseguiriam conceituar a guerra híbrida, a revolução colorida, a guerra colorida para a galera que está ouvindo e não faz noção disso, porque não é nossa área de relações internacionais, política, geopolítica, enfim. Isso ainda é um tema um tanto quanto controverso, né? Não há muita literatura sobre, também não há muito consenso. Mas tradicionalmente a gente parte da ideia de guerra como guerra convencional, como essa que a gente está vendo na Ucrânia, né? Forças armadas contra forças armadas, países contra países. Mas não necessariamente. Até que ponto era convencional? Depende. Aí a gente vai ter que fazer um outro programa só para isso. Mas, a grosso modo, a fala que a revista convenciona o uso de várias estratégias para atingir seu inimigo. Então, além da força bélica, você pode usar a força econômica, você pode usar controle de informação, disseminar informação falsa por aí, onde entra a questão da Revolução Colorida, né? Então, quando você usa a Revolução Colorida, é associado a você, via movimentação de informação, você apoiar levantes em determinados países e derrubar governos que, teoricamente, são contrários à sua posição geoestratégica. Ah, mas uma característica aí, Marcos. Por que é colorido? Já que você quer falar, a gente deixa você falar. Ah, quer me dar uma bomba? Tá bom, vou segurar a bomba, né? Revoluções coloridas normalmente é o nome dado para revoluções que tenham como grande bandeira grupos chamados identitários, e esses grupos podem ser pró... Normalmente eles vão ser considerados grupos pró-valores ocidentais, né? Essa retórica de revoluções coloridas tem muita força em países do leste europeu e em outros países não ocidentais. A Primavera Árabe se enquadraria na Revolução Colorida? Dependendo de quem você lê, é assim. É que eu estava pensando, ao mesmo tempo, que é engraçado que a internet, ela faz lembrar muito o mundo. Muitas pessoas utilizam essas análises até, e a internet faz lembrar muito o mundo antigo, quando as pessoas decidiam que nós não temos polícia para resolver isso, ou nós não temos lei para isso, ou o Estado não chega até aqui. As pessoas se ajuntavam, isso era muito comum até em áreas aqui mais afastadas, no próprio Rio de Janeiro. Hoje as redes sociais, elas são muito marcadas por uma ideia de linchamento. Então são as próprias pessoas decidindo quem vai ser punido e quem não vai ser. E eu acho muito difícil a gente começar, ao meu ver, né, principalmente nas redes sociais, a gente criar uma metodologia de controle de liberdade de expressão, porque normalmente as pessoas que são, agora vem a polêmica, né, que são contra a liberdade de expressão, seriam pessoas que também seriam presas ou multadas, porque, assim, tivemos o caso da Monique Ozzy contra o Gilmar Mendes. Ela pagou uns 30 mil aí porque ela fez uma crítica muito contundente e justa à atuação do Gilmar Mendes na liberação do Abdelmaci, né? E você tem outros casos que a pessoa basicamente fala coisas muito mais grosseiras e contra um grupo inteiro, sabe? E isso não acontece nada. E, ao mesmo tempo, você tem aí linchamentos virtuais que, se a gente pegasse cada pessoa que falou o comentário, né, daria cadeia para muita gente. Sei lá, imagine você prender 100 pessoas num linchamento virtual. Ou prender todas as pessoas que concordaram, deram curtida, em cima de um comentário extremamente ofensivo à honra de alguém. E aí que a gente está falando, a questão da internet também é uma questão de escala gigante. Porque, por exemplo, eu posso ofender o senhor Sérgio Nunes Caetano na esfera pública, assim, e você pode concordar, mas não vai aparecer a sua mãozinha dando like embaixo da minha fala na vida real, mas na internet vai. E aí a gente pune só quem falou o discurso, a gente pune todos que concordaram, a gente pune quem concordou e quem interagiu com esse discurso. Como é que a gente vai punir, como é que a gente vai regular quem vai ser punido e quem não vai ser punido, às vezes por uma fala que atenta contra os direitos humanos? Esse é um ponto que a internet traz, assim, e nos faz refletir bastante. Mas dá para dizer que o STF tentou traçar uma linha
e até onde as pessoas podem ir. Só que no dia seguinte o presidente foi lá, não só pisoteou sobre a linha, como escarrou e fez coisas piores, né? Fez Golden Shower em cima da linha do STF. Desenterrou. Pegou pesado no Golden Shower. Primeiro ano de mandato, doutor. Porque lembramos que, poxa, foi no dia seguinte, tipo, não tinha nem transitado e julgado, o cara não ia nem cumprir nada, ia continuar a vida normal. Então foi mais uma questão de se posicionar escancaradamente contra o STF, né? E sabemos que a galera que o apoia gosta bastante dessas coisas, né? Essa treta com o STF, pra mim, é surreal, porque lembramos que durante toda a treta do mensalão, treta do petrolão e tudo mais, o STF foi bem contestado pela esquerda brasileira. Parcial. E depois passou a ser totalmente contestada pela direita brasileira, e lembremos que a contestação acontecia mesmo antes do Lula ser solto. As eleições de 2018 já foram marcadas por essa grande contestação contra o STF. Então, pra mim, é algo assim muito complexo. Surreal. Tudo, Os porque a progressistas. gente costuma dizer que se você desagrada um lado e desagrada o outro, geralmente é porque você de repente está certo. E não necessariamente você está certo nessa situação. É bem interessante. Se os progressistas e os conservadores estão gostando, eu acho que o nosso Supremo está fazendo o papel dele, de pior na balança, no meio do caminho. Não sei, eu não sou a favor da ministerização da política e nem a política se inserir no judiciário, mas eu creio que talvez assim, Mas agora cada um deveria estar mais interessado menos da política e falar menos a respeito desse investimento. Mas concordemos ou discordemos do STF, o que foi feito pelo presidente é algo muito perigoso. Falando institucionalmente para a democracia brasileira e para o legislativo, para o judiciário, é algo bem simbólico e bem perigoso. Não à toa o dólar que o Matheus adora voltou a disparar, né? Adoro dólar. Tenho muitos aqui em casa. Mentira. Eu tô ganhando em Kwanza, que é basicamente a moeda brasileira atual. Mas, concordando com... trazendo de novo essa tona que vocês estão falando muito boa, é que é interessante porque a nova direita e talvez a nova esquerda, por mais antagônicas que elas pareçam, no final elas têm muitas semelhanças. E talvez por isso o STF pareça estar numa situação de terceira posição, terceira via, mas na verdade o STF, ele, ao meu ver, né, ele parece muito com a velha política brasileira, aquela política conservadora. Então você tem uma galera que é reacionária de um lado, uma galera que parece progressista de um lado, mas que, de fato, as propostas não alteram muito com o funcionamento social da arquitetura social brasileira, que é uma arquitetura baseada em extremo elitismo, em desigualdades econômicas absurdas, né? Então você tem uma esquerda que, de um lado, ao mesmo tempo, ela estende essa pauta, né, incluindo outros grupos, o que é muito importante, pensando, né, como a questão, vamos dizer assim, racial, a questão de gênero, sexual, também está dentro da pauta econômica, mas é uma esquerda que também estendeu tanto essa questão que tornou a questão econômica muito incipiente quando ela é analisada, né? Você tem pessoas de uma posições muito privilegiadas falando que são oprimidas e pessoas que são oprimidas dizendo que elas são privilegiadas, porque você vai criando um arcabouço técnico, né? Então, no final, você tem um grupo que diz que perdeu espaço, um outro grupo que diz que perdeu espaço, ou está querendo ganhar espaço.
Então, no final, até o modus operandi desses grupos é muito parecido. Você tem verdadeiras comunidades cibernéticas, que é o caso da extrema-direita, vivendo lá no seu mundinho, né? Opa, vamos destruir a democracia é ruim, restaura a monarquia. Mas que é monarquia? Bolsonaro, mas Bolsonaro não é monarquia. Então o que está acontecendo? Não sei, é um bololô, gente. Bololô, haha, bololô. Monarquia é o já diz. É uma aristocracia, monarquia, o que é isso? O que é isso? E você do lado tem uma esquerda que apoia linchamento virtual, né? Linchamento é uma coisa que a galera fazia ali no século XX, no século XX. Né? Linchamento, né? Caçar essas pessoas, disposição, vamos punir já que o governo não pune. Isso é bem parecido com o que a direita fazia e tal. Então a gente vive num mundo muito nebuloso ali. Né? Eu não vejo esse STF tão legal, mas eu acho que esse STF é simplesmente a cara do conservadorismo. E o interessante é que os presidenciáveis ficaram em silêncio até o momento. Né? Não vi grandes movimentações nem da segunda via, nem da terceira via. Nem da quinta. 2022 promete ser um ano histórico, como nunca antes na história brasileira. Então, crianças, comprem seus Rivotris, né? Comprem seus omeprazóis, comprem Neusadina em peso, armazenem isso, porque, olha, isso é um bom investimento, tô dando dica de investimento. Comprem, armazenem, e na época da eleição vai faltar. Vocês vão vender e vão ganhar muito dinheiro. Ouçam o que eu estou falando, a palavra de Matheus aqui, hein? E também comprem cerveja, porque nem só de remédio sobrevive, não. Bom, foi um prazer falar com os senhores. Um abraço, Matheus. Um abraço, Sérgio. E você que chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora. E já deixe seu like, compartilhe. Ainda não temos superchat, infelizmente. Mas um dia esse dia vai chegar. Então não se esqueça, curta, compartilhe, comente e ative as notificações e o sininho aqui do YouTube. Valeu, Sérgio. Valeu, Matheus. Um abraço. Até a próxima. E qualquer coisa, o Sérgio está aí para nos defender nos tribunais brasileiros. Temos um advogado entre nós. Imenso abraço, Matheus. Imenso abraço, Márcio. E o ponto de hoje foi muito bom, muito proveitoso. Abraço, Sérgio. Abraço, Marcão. E que a nossa querida liberdade nos proteja e guarde. Amém.